Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso, que produzem frutos que nela é esperança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas, porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando então nosso 16º domingo do tempo comum e o tema central hoje para nós, enquanto formação litúrgica, formação espiritual, nós podemos pensar na importância da escuta, o dom da escuta. Hoje Jesus quer nos ensinar a escutar. Escutar o quê? O mundo está escutando muitas coisas, muitas vozes. Estamos num tempo onde somos atropelados por informações e tudo muito rápido. Nesse mundo da internet, nossa memória está quase que entrando em colapso, quase não suportando tantas informações tão rápidas. Mas Jesus vem nos falar da importância da escuta. E que escuta? Através deste evangelho já conhecido por nós, essas duas irmãs, Marta e Maria, que são irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou. Jesus é amigo desta família, desses irmãos. O evangelho que acabamos de ouvir, segundo Lucas, vai dizer que Jesus está passando por aquela região e vai até a casa de Marta e Maria. E elas logo acolheram com alegria, eram amigas de Jesus. E Marta, como acabamos de ouvir, na sua correria, nos afazeres, está ali logo querendo fazer o melhor para acolher o amigo Jesus.
E Maria, a mais nova, senta aos pés de Jesus para escutá-lo. Então, imaginemos esta cena, né? Marta, mais de idade, aquela que se sente a responsável da casa, quer organizar tudo e já vai preparar logo uma boa pizza, né, para Jesus. Acho que pizza não tinha naquela época, né? Uma torta de tâmara, talvez, enfim, a comida da época, né? Penso que não estava assando um carneiro, não. Uma torta, né, mais rápido. E naquela agitação, num determinado momento, ela se inflama e vai dizer: Jesus, escuta aqui, eu estou aqui nessa correria toda, e Maria aí, né, como sempre, né, sentada e aos seus pés. Mande que ela me ajude, Senhor. E Jesus, então, sendo amigo, já de casa, vai dizer: Marta, Marta. O que ele quer dizer com isso, né? Uma forma afetuosa, carinhosa com a amiga, né? Dizer: Marta, Marta, por que te inquietas com tantas coisas? Por que esta agitação dentro de si? Era isso que Jesus queria dizer. Não é assim que uma mãe, né, quando vê que o filho, a filha está perdendo ali o rumo, está saindo do prumo, né, vai dizer: filho, filho, filha, filha, né, cuidado. Né? Essa forma carinhosa, afetuosa de chamar a atenção para algo mais importante. E Jesus fez isso com Marta. Marta, Marta, por que te inquietas? Esse conselho Jesus quer dar a cada um de nós. Eu penso que cada missa que a gente participa, cada encontro de oração, cada momento em que nós paramos para rezar um terço, para ler a Bíblia, para escutar uma palestra. Hoje tem tantas palestras boas, né, de pessoas capacitadas. É Jesus que continua a dizer: Marta, Marta, João, João, Pedro, Pedro, Maria, Maria, Paula, Paula, Marcos, Marcos. Enfim, a cada um de nós esse jeito afetuoso. Para que te inquietas com tantas preocupações? Mas também Jesus não está desvalorizando aqui o trabalho de Marta. Ele só está chamando a atenção que é preciso dar uma prioridade à escuta, porque naquele momento era Deus que estava ali. O Filho de Deus, Deus que veio ao mundo, estava ali. Então ela deveria aproveitar. Como ele está dizendo a cada um de nós, que este momento nós estamos na casa de Deus. Nós estamos diante de Deus e Ele está falando através desta palavra a cada um de nós. O que é prioridade para a nossa vida? Ele não desvaloriza o trabalho de Marta, mas Ele está chamando a atenção que tem algo maior, a escuta. Darmos esse tempo valioso a Deus, porque é na escuta a Deus que vai dar sentido aos nossos afazeres. Tudo aquilo que nós precisamos realizar no dia a dia, na nossa missão, na nossa vocação, no trabalho, na família, só vai ter qualidade o nosso trabalho quando nós temos a capacidade de sermos direcionados por Deus. É isso que Jesus quer nos ajudar através desse Evangelho. Porque trabalho sempre teremos. O trabalho é necessário, é uma necessidade para a nossa sobrevivência. Já a escuta de Deus é algo essencial, é aquilo que vai nos conduzir numa vida digna, segura, justa, que vai nos capacitar para que o nosso trabalho seja então um louvor a Deus. Porque se o nosso trabalho não está de acordo com a vontade de Deus, ele estraga a nossa vida e pode até nos tirar da eternidade, nos tirar do céu. Tem muita gente trabalhando muito aí, focado em ganhar e às vezes até com uma falsa bondade de ajudar a família, dar o melhor para a família, mas aquilo que é essencial, dar de si, escutar a esposa, escutar o esposo, escutar os filhos, escutar os pais, está invertendo os valores. Nos afazeres, preocupações e o tempo de viver juntos, de se acolherem, se escutarem, se ajudarem, está faltando. Então, Jesus quer nos ajudar hoje
a compreender que é preciso sentar e escutar, mas principalmente a Deus. São Bento, o pai do monaquismo ocidental, há mais de 1500 anos, traz para a Igreja essa máxima importante: ora et labora, ou seja, orar e trabalhar. Ele sistematizou a vida, as comunidades monásticas no seu tempo e perdura até hoje nessa capacidade de trabalhar e escutar. Aliás, o dia da vida monástica é dividido em 3 partes: 8 horas de descanso, 8 horas de trabalho, 8 horas de oração. É assim a nossa vida aqui. Se contar toda a nossa liturgia no coro em oração, dá 8 horas de oração. 8 horas para o trabalho, exercer trabalhos para organizar todo o mosteiro, também trabalho de formação, e 8 horas para descansar. É assim dividido a vida dos monges. E penso que praticamente a vida do ser humano, a medicina vai dizer isso, é preciso pelo menos 8 horas de descanso. A sociedade coloca 8 horas de trabalho, no registro, e 8 horas para quê? Ficar jogando na internet joguinhos, o tempo todo? Na liberdade, cada um faça o que quiser, mas um tempo para escutar Deus, diariamente. O que Deus quer de mim? O que posso fazer nesta situação? O que posso fazer nesta realidade difícil que estamos vivendo? Como vou enfrentar essa doença que me apareceu? Não como vontade de Deus, mas como acidente da nossa vida. O que posso fazer? Escutar Deus. Colocar o coração à escuta de Deus para tomar direção. Esta é uma vida equilibrada. Depois, o trabalho sempre teremos. E o trabalho finda com a morte. Quando morrermos, não vamos trabalhar mais. Então, essa correria louca que a humanidade está vivendo para possuir, ter mais e conseguir viver, que faz parte da nossa existência, com a morte cessa. Mas esse tempo dado a Deus, essa escuta, essa vida de oração, essa levaremos para a eternidade. Também São Bernardo de Claraval, ele exigia de si e para os seus essa importância, uma vida contemplativa e também de trabalho. Mas ele dizia aos seus: cuidado para que o trabalho não roube de nós o essencial, Deus. Cuidado, porque é na escuta, é na contemplação que a gente compreende para que estamos neste mundo, para que existimos, o que Deus quer de nós e o que vale a pena. Então, caríssimos irmãos e irmãs, ao contemplar este Evangelho, ao ouvir este conselho de Jesus, o que devemos fazer nós? Pedir essa graça, o dom da escuta, porque nós temos pressa com tudo, não é assim? A gente começa a rezar, seja um terço, uma oração, um Pai Nosso, logo vem 1000 pensamentos, o que temos que fazer. Aliás, tem uma historinha que eu já contei várias vezes, não sei aqui, acho que a maioria não tem ouvido, mas vale a pena, Um padre que tinha um monte de coisa para fazer. Paróquia para reformar, encontros para organizar, pessoas para visitar nas casas, tantas coisas. Ia rezar, estava sempre preocupando. Daqui a pouco eu tenho que visitar um doente. E aquela construção. E não tinha paz. Aí ele, conversando com outros padres, falou: escuta, vocês conseguem rezar em paz? Eu estou sempre preocupado no que tem que fazer. Aí um padre disse: olha, diz que as pessoas mais simples, elas têm capacidade de rezar e escutar a Deus com facilidade. E ele então, passando pela lavoura, um plantio de café, viu lá um senhor capinando. E ele então parou ali, parou o cavalo, desceu do cavalo, falou: meu senhor, o senhor gosta de rezar? Ele falou: gosto. O senhor reza o Pai Nosso todos os dias? Rezo. O senhor consegue rezar o Pai Nosso sem pensar em nada, no que vai fazer? Aí o senhorzinho falou assim: eu rezo. Aí ele falou: olha, se o senhor rezar um Pai Nosso sem pensar em nada, eu vou te dar esse cavalo aqui, Aí o senhorzinho então tirou o chapéu e começou, devotamente rezar o Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí falou para o padre, com arreio ou sem arreio? Num Pai Nosso, já estava pensando se ia ganhar o cavalo com arreio ou sem arreio, né? Faz parte sermos roubados pelos pensamentos que vêm. O importante é estar sempre voltando o coração naquilo que nós estamos fazendo, permitindo Deus falar conosco. E diante dos problemas, a gente recorrendo aos pés de Jesus, como Maria fez, sempre vem uma luz. Sempre vem uma luz. Não se esquecer de ter o tempo para Deus. E isso nós podemos fazer todos os dias, em qualquer lugar, voltar o nosso coração e sempre vem uma palavra lá no íntimo do nosso ser. E tudo que gera paz em nós está aí, a direção que Deus nos dá diante da escuta. Peçamos a Nossa Senhora, a Virgem Maria, aquela que soube escutar, aquela que discerniu quando o anjo esteve diante dela, dizendo de uma missão tão profunda, essencial para a nossa salvação. Ela soube dizer sim, mesmo diante das preocupações que seria ser a mãe do Senhor. Ela disse sim. Que Nossa Senhora nos ajude a ter um coração que escute a palavra de Deus, que tenha gosto, que ame a palavra de Deus e sejamos assim direcionados, né, pela voz daquele que pode nos conduzir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,